Boa tarde, primeiramente, boa noite, né? Prazer estar falando com você. Obrigado por receber a gente aqui. Hoje se encerrou o prazo, né, para você apresentar a sua defesa referente ao pedido de afastamento que foi protocolado há um tempo. Queria que você falasse sobre esse seu pedido e também quais são os próximos passos agora. Obrigado, boa noite. Boa noite, prazer falar com vocês. Enfim, eu estou aqui, na verdade, entregando minha defesa em respeito ao Conselho, em respeito também à Comissão de Ética do Conselho Deliberativo e principalmente em respeito à instituição Corinthians. Eu acho um pedido descabido, porque, na minha opinião, eu que conheço muito o Estatuto do Corinthians, ele não tem previsão legal para você pedir suspensão, afastamento, preventivo, liminar de conselheiro e de presidente do conselho. O estatuto é muito claro. Não cabe isso. Você tem que dar direito à ampla defesa, aliás, aquilo tudo que tem reclamado. As pessoas no clube têm direito à ampla defesa, o devido processo legal, e eu acho que também tem que ter esse direito. Até porque, assim, eu nada mais faço do que defender a instituição Corinthians e proteger o estatuto. Pedir para que se cumpra o estatuto. Eu, antes de ser presidente do conselho, eleito pelos meus pares, pelos conselheiros do Corinthians, eu sempre fui oposição aqui, como conselheiro que lutou muitas vezes para que o estatuto fosse respeitado. Eu não poderia, como presidente do conselho, desrespeitar o estatuto ou permitir que alguém desrespeitasse. Então, assim, eu não acho que caiba suspensão liminar do presidente do conselho sem julgamento, sem direito a se defender. Quais são as acusações que pesam contra mim? Porque eu faço cumprir o estatuto, porque eu obedeço às regras do estatuto, que eu peço para as pessoas cumprirem o estatuto, é minha obrigação legal e estatutária. Veja, por exemplo, o processo de impeachment. As pessoas vão entender que eu não pedi impeachment do presidente Augusto. Eu sempre fui parceiro do presidente Augusto. Na eleição nós estivemos juntos. Agora, eu não posso, quando vem um pedido de impedimento do presidente ou dos vices, eventualmente, fazer diferente do que o estatuto determina. Se vocês resgatarem o noticiário, que vocês mesmos publicaram, no começo, a oposição falava que eu estava protegendo o presidente. Depois, quando começou a andar o processo, quando foi para julgamento, os partidários do presidente começaram a falar que eu estava acelerando o processo. Então, assim, é natural que o juiz do caso, o presidente do tribunal, vamos dizer assim, que é mais ou menos o meu papel, ele seja atacado pelos dois lados. Significa que ele está fazendo certo. Porque as pessoas, e vocês que noticiam a vida do Corinthians no dia a dia, são testemunhas que muitas vezes não se cumpriu o estatuto no Corinthians. Aliás, é uma grande reclamação da nossa torcida, da nossa nação. E eu era um que reclamava. Por que eu fui eleito presidente do conselho? Justamente por isso, para fazer cumprir o que está no estatuto. Doa quem doer, até a mim, injustamente como estão fazendo agora. Mas eu, respeitando o estatuto, respeitando o Corinthians, respeitando os conselheiros, vim apresentar minha defesa, ainda que eu acho que seja arbitrário o que estão fazendo. Ainda que eu entenda que é arbitrário, que não tem nenhum amparo jurídico, estatutário, eu estou aí, me defendendo. Está tudo bem. É melhor a democracia com justiça do que uma ditadura. É muito melhor. Só que, assim, eu já falei algumas vezes que esse movimento talvez não seja contra mim. Talvez seja justamente contra os órgãos de fiscalização. Talvez seja aquilo que as pessoas não querem que sejam fiscalizadas. A gente reclamou tanto, na época da renovação da transparência, eu era um árduo cobrador das coisas que aconteciam. E por que a gente não pode cobrar hoje? Vocês vejam, por exemplo, o relatório da Ernest Young. O presidente falou que mandou investigar, e a gente viu que tem um contrato que mandou investigar gestões passadas. O que eu quero? Quero que apresente o que tem contra as gestões passadas para a gente tomar providência se houver alguma coisa. Se não houver, nós temos que falar que não tem nada. Porque a nossa torcida, os leitores de vocês ficam atacando. Por que não fez isso na gestão do Lírio? Por que não fez aquilo na gestão do Andrés? Se eles forem investigar, tem que apresentar um resultado. O senhor não recebeu nada ainda? Não recebi, e o conselho tem cobrado. Aliás, o conselho apurou muitas coisas. No dia que eu ganhei a eleição do conselho, teve um conselheiro, que era meu apoiador, que pediu, e nós votamos um requerimento. Eu determinei que a comissão de justiça que nós montamos
apurasse 4, 5 contratos da gestão anterior. Foi apurado, o resultado foi apresentado no conselho. Eu nunca sentei em cima de nada. Eu não embarriguei nada. Tudo aqui que é pedido apuração dentro do estatuto, dentro das regras, a gente faz. A gente não pode criar uma guerra diuturna no Corinthians porque ele fica andando para trás. O que a gente tem de questões, de cobrança, de documento, a gente apura. Essa é a vida democrática do clube. Agora, o que eu não posso ver é isso se virar contra mim, porque eu mando cumprir o estatuto. Enfim, é isso. Também essa parte da Ernest Young, do contrato, que você ainda não viu, né? Você não recebeu nada ainda. Relatório. O relatório, você ainda não recebeu nada. Não tem, de alguma forma, como o senhor entrar em contato diretamente também com a própria empresa para tentar ter acesso a esses documentos que o torcedor anseia para saber o que aconteceu, né? Porque é de acordo com esse relatório que vai esclarecer as coisas desses últimos anos do Corinthians também na teoria, né? Se você acompanhar, até nós demos um dinamismo diferente do Conselho. As atas do Conselho hoje são publicadas. Na própria ata da reunião que a gente apresentou isso, lá consta. Nós tentamos falar com a Ernest Young, pedimos, e eles alegam que já entregaram, eles alegam que já apresentaram para o clube, que eles não vão dar cópia num contrato que, em tese, está faltando dívida, está faltando pagamento de uma parte, mas a gente tentou tudo isso. Mas é óbvio que a diretoria é a destinatária final. Se ela tem o contrato, se ela tem o resultado, se ela tem o relatório, a gente tem comprovação que receberam, a gente tem que apresentar no conselho e colocar a público, obviamente, resguardado as informações da vida pessoal das pessoas. O contrato que nós tivemos acesso, que o conselho viu, diz até que a família das pessoas foram investigadas. Então, por que a gente não apresenta esse resultado? Pelo menos no conselho deliberativo. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que eu não protejo ninguém, eu protejo o estatuto do Corinthians. As coisas aqui têm que ser passadas limpo. Agora, eu virei o alvo. Não acho que é porque sou eu, o Romeu Tomás Júnior. É porque a gente está tomando decisões de investigar tudo. Tudo aquilo que é denúncia, a gente investiga. É nosso papel, até porque hoje, poucas pessoas conhecem isso. Nós temos uma lei geral do esporte que é recente. E ela tem uma previsão legal que aquele que é parte de um órgão de fiscalização, recebe uma denúncia e não dá andamento, não manda apurar, ele passa a ser responsável pelos danos sofridos pela instituição. Então, assim, a gente se associa à questão financeira. Se houve prejuízo, eu recebi uma denúncia, não mandei investigar, não mandei apurar, eu entro com meus bens para pagar a conta. Então, assim, não é só querer, a gente é obrigado a fazer isso, senão se vira solidário a qualquer prejuízo que o clube sofra. Sobre o pedido de impeachment do presidente Augusto Melo, a defesa dele já tentou 4 tentativas, né, de recusa desse pedido. E eu queria saber qual o atual cenário desse trâmite e também se tem uma data prevista para retomar ele, uma data de reunião para retomar votações do Conselho. É importante sua colocação. Isso também é mais uma prova que a gente está agindo dentro da legalidade. Repito, não fui eu que entrei com o pedido de impeachment do presidente. Foi um grupo de conselheiros que apresentou um requerimento pedindo impeachment dele por entender que ele cometeu algumas ilegalidades, irregularidades de acordo com o Estatuto do Corinthians. Tinha um relatório da Comissão de Justiça que tinha mandado para a ética apurar várias coisas e esse pedido de impeachment veio nos termos estatutários e está sendo processado. É verdade que ele tentou várias vezes na Justiça alegar que não teve direito de defesa, alegar que o processo estava maculado, que eu estava agindo com parcialidade. Todos esses pedidos foram recusados. É mais uma prova que eu estou agindo dentro do que manda a lei, do que manda o Estatuto, com muita serenidade, ainda que muitas vezes houve provocação do presidente, ele me atacando a honra, me atacando na imprensa, no próprio conselho, mas enfim, eu até com muita prudência entendo que o momento é tenso e ele acaba perdendo a cabeça, vamos embora, vamos para frente, está tudo bem, a gente também tem que ter resiliência para entender algumas coisas que passam na cabeça das pessoas que estão em julgamento. O que a gente está esperando hoje para dar sequência nisso? Que tenha segurança no clube. Existem alguns conselheiros, que eu também até entendo a preocupação, que querem votar dentro de um batalhão da Polícia Militar, que já não foi oferecido. Só que eu acho que isso sim pode macular a imagem do clube. Não dá para, eu sou corintiano desde que eu nasci, mais de 60 anos. Sou conselheiro há muitos anos. Fui oposição há muitos anos aqui, muitas vezes sozinho.
desse conselho atual nosso aí, pouca gente não foi Renovação e Transparência. O próprio presidente Augusto é oriundo do grupo Renovação e Transparência. Eu acho que você levar uma votação, seja qual for, mas impeachment, de um presidente do clube para dentro de um batalhão para ter proteção, é o fim, é decretar o fim da nossa instituição. Eu me recuso a isso. Apesar de, repito, muitas pessoas me pedirem, implorarem, por causa do medo e de insegurança. E outra coisa que a gente tem que entender, não sou eu que tenho que garantir a segurança do associado, do conselheiro, eu tenho procurado fazer isso. Mas eu não sou o gestor do clube, não sou eu que cuido de portaria, administração, segurança, eu não sou o chefe dessa área. Eu vi até uma vez, um dia desses aí, uns dias atrás, eu ser acusado de ter desligado o ar-condicionado no dia da votação num ginásio. Gente, não sou eu que ligo ou desligo o ar-condicionado. Isso é um problema de gestão da administração. Não é o presidente do conselho que cuida do ar-condicionado. Aliás, a gente tem informação de quem fez isso e por que fez isso. Agora, não é justo acusar o presidente do conselho de ligar ou desligar o ar-condicionado para prejudicar o conselheiro. Se o que eu mais tenho feito desde o dia que eu venci a eleição para presidente do conselho foi proteger o conselho como instituição. Aliás, hoje, graças à nossa atuação, as pessoas aí fora, os nossos leitores, os assinantes do site do Meu Timão, quem está nos acompanhando aí pelas redes sociais, sabe que o conselho hoje é independente. Tem gente da situação, tem gente da oposição, mas é um órgão independente que é eleito pelos associados. Todo mundo sempre achou que o conselho era um puxadinho da diretoria. Tem algumas pessoas que tentam fazer com que isso continue, mas não vai conseguir, porque o conselheiro tem que representar o associado, ele tem que prestar conta para o sócio. Quem elege o conselheiro é o sócio. Então a gente tem procurado mostrar que os poderes são independentes e devem ter harmonia entre si, mas são independentes. Então, assim, eu virei alvo porque eu estou cumprindo o estatuto. Porque muitas pessoas não querem que as coisas continuem como sempre foram. Ou seja, o conselho não faça nada. Muitas poucas pessoas lembram que eu propus, até porque o presidente Augusto prometeu isso na campanha, que os conselheiros pagassem ingresso para assistir o jogo. Não acho justo o conselheiro ter ingresso de graça. Mas não é um problema. Eu tinha um camarote quando eu ganhei a eleição aqui. Eu não tenho camarote, eu devolvi para a diretoria comercializar. O presidente do conselho do Corinthians hoje não tem camarote. Se o conselheiro tem ingresso de graça, é porque a diretoria quer dar. Porque quem decide isso é o presidente do clube, não sou eu, não é o próprio conselheiro. Essas coisas precisam ficar claras. Não estou dizendo se está certo ou errado, não vou entrar nesse mérito. Eu tenho meu juízo de valor sobre isso. Mas eu não vou entrar nesse mérito para não politizar esse debate. Porque as pessoas precisam entender que essa decisão é parte da administração. Quem decide, quem paga e quem não paga ingresso, é o presidente do clube, é o presidente da diretoria. É uma atribuição dele, não é do conselheiro, não é do presidente do conselho. De ingressos, veio à tona recentemente a questão do cambismo, desses ingressos sendo vendidos de forma irregular, inclusive com bastante reclamação da torcida do próprio associado não conseguir comprar através do fiel torcedor. O que o conselho pode fazer? O que está no cabimento do conselho entre investigar e punir essas pessoas? É uma boa pergunta. Eu não vou entrar... Eu também parei. Só para cortar um pouquinho o vídeo, para não ficar tão longo. É uma boa pergunta, eu não vou entrar muito no mérito, mas eu vou explicar. É até oportuna a sua pergunta. Eu tenho visto muito debate, muitas entrevistas, muitas notícias, até fake news. O Conselho, através das comissões de Justiça e de Marketing, desde o ano passado, tem feito um trabalho sobre isso. Salvo engano, em outubro, numa reunião do Conselho Deliberativo, as comissões de Marketing e Justiça apresentaram um relatório preliminar sobre o programa Fiel Torcedor. Eles ouviram muitas pessoas, ouviram inclusive a empresa que cuida do sistema, e numa reunião, inclusive com a presença do presidente, foi apresentado números que nos deixou bastante preocupados. O pouco acesso que o fiel torcedor tinha ao programa, inclusive com a API desligada e pessoas que não eram comprovadamente sócios do clube podendo comprar ingresso. Esse relatório nos preocupou bastante. Nós procuramos a gestão, tentamos fazer um grupo de trabalho para eliminar esses problemas, que eram recorrentes, e infelizmente não tivemos a colaboração da gestão. Com isso, nós começamos a receber muitas denúncias, que começaram a aumentar bastante, sobre associados do fiel torcedor que não conseguiu comprar ingresso, apesar de terem uma pontuação alta, e sócios do clube, e os próprios conselheiros, e essas denúncias foram aumentando.
nós chegamos a saber que tinha mais de 50 BOs registrados em delegacias de pessoas que se sentiam lesadas. E eu, particularmente, como presidente do conselho, comecei a receber muitas denúncias, inclusive vindas pela ouvidoria do clube. Como nós fizemos vários ofícios para a diretoria para dar resposta imediata para o associado do programa Fiel Torcedor, para o associado do clube, para os conselheiros, e nunca tivemos respostas. Baseado naquilo que eu já falei, da Lei Geral do Esporte. E também na proteção institucional do Corinthians, que para mim é vítima nisso. Assim como o fiel torcedor, aquele associado ao fiel torcedor que acredita no programa, que paga sua mensalidade em dia, nós procuramos a polícia para tomar alguma providência, investigar, doa quem doer, e saber quais são as irregularidades e ilegalidades que existem no sistema. E aí nós pedimos a instalação do inquérito. Eu, como presidente do Conselho Deliberativo, demandado por conselheiros, associados do clube, associados do programa Fiel Torcedor, vendo todas aquelas notícias, recebendo denúncias, não poderia ficar calado. Se não tinha resposta da diretoria, se não havia nenhuma resposta aos ofícios do Conselho, descumprindo o estatuto, eu não podia acumular denúncia e prevaricar. Eu procurei a polícia, noticiei os fatos e a polícia instaurou um inquérito que está tramitando, ele está sob segredo de justiça, eu não posso entrar em detalhes. E tudo que está sendo investigado foi por conta de providências tomadas pelo Conselho Deliberativo do Corinthians para proteger a instituição Corinthians. Presidente, voltando um pouquinho a falar sobre o que você citou de imparcialidade, e por várias vezes já foi insinuado que você tinha algumas declarações, envolvimentos com a chapa Renovação e Transparência. Conta um pouquinho para a fiel torcida qual que é essa sua relação com a chapa e a sua posição referente a isso, a essas insinuações. Olha, eu fui vice-presidente de futebol em 94, 95, na gestão do João Alberto Valig. Eu saí em 95. Desde lá, eu sempre fui opositor no Corinthians. E eu sempre falei, eu era um opositor com responsabilidade. Eu não sou opositor às pessoas, sou opositor ao sistema de administração. E talvez hoje, de todo o conselho do Corinthians, eu seja o opositor mais antigo. Eu só não fui oposição ao Augusto. Eu me elegi apoiando Augusto. André Sanches também, opositor? Sim, claro. Aliás, no impeachment do Roberto, eu fui um dos autores. Eu fiz as queixas na polícia para investigar, porque o Roberto assinou o contrato. Não era nada contra o Roberto, mas ele assinou contratos antes de ser presidente. O Andrés, nós reprovamos as contas dele, ele já não era mais presidente. E a gente pediu a cassação dele no conselho. O presidente do conselho à época entendia que não era pertinente, porque ele não era mais presidente. Eu cheguei aí na justiça para caçar o Andrés. Só que tinha que ter valor da causa. Eu fui sozinho na justiça. Eu fui sozinho. Eu, Romeu Tumarão, fui sozinho. Só que o valor da causa era exorbitante e eu não tinha como arcar com o meu recurso. Aliás, eu pago meu advogado do meu bolso. Eu não uso o Corinthians para pagar meu advogado. Eu vi até que me atacaram, porque eu estava fazendo defesa própria. Lógico que eu faço, sou advogado. As ações que entraram contra mim aqui, inclusive do impeachment, erroneamente, entraram contra o Romeu Thomaz Júnior, não contra o presidente do conselho. Entraram contra o Romeu Thomaz Júnior, que é presidente do conselho. Deveriam ter entrado contra o presidente do conselho, que é o Romeu Thomaz Júnior. Então eu tinha que fazer a minha defesa. Aliás, eu não botei advogado, eu não contratei advogado e botei na conta do Corinthians. Essa defesa, inclusive, na comissão de ética, eu também assinei, mas agora tive que contratar um advogado, até para não ficar eu aqui me confrontando com a comissão de ética, que é um órgão subordinado ao Conselho Deliberativo. Seria até muito chato eu ficar debatendo com meus companheiros que são conselheiros, que estão abaixo da presidência, e eu tenho que debater com eles, poderiam falar que eu estaria usando do meu poder. Então, assim, que a contratar advogado, eu vou pagar do meu bolso, vou ter um prejuízo por isso, numa causa que eu acho que até é irregular, mas tudo bem, estou respeitando a instituição. Então, assim, eu levei o Andrés para a justiça, tive que desistir a ação, porque era muito caro e tinha que pagar do meu bolso. Então, assim, eu sempre fui um cara que cobrei a renovação de transparência, e até me traz uma grande amargura. Eu era um conselheiro sozinho, combatendo a renovação de transparência. Quando eu vi o presidente do conselho, eu sou atacado pelos meus pares antigos, que na hora de atacar a renovação de transparência, se escondiam. Então, assim, essa é a minha relação, mas eu respeito todos eles.
Eu respeito o Andrés, respeito o Duílio, respeito todos eles, porque a gente convive no clube. Eu nunca sofri tanta perseguição como eu sofro hoje. Aqui eu preciso deixar claro também, eu sou um cara justo, muito transparente e justo. Eu nunca sofri nenhum tipo de constrangimento no Corinthians quando eu era ferrenho opositor da renovação e transparência. Hoje eu sofro. E naquela época eu não sofria. Recentemente, o Marcelo Munhoz foi destituído do cargo de diretor de TI e acusou o presidente Augusto Melo de querer impor a empresa BWA para comandar o fair torcedor e o reconhecimento facial da Arena, sendo que ela tinha sido mal avaliada pelo compliance do clube. As denúncias apresentadas pelos Munhoz estão sendo investigadas pelo Conselho Deliberativo? Sim, o Marcelo Munhoz, eu não vou entrar no mérito, ele foi ouvido ontem pelas comissões de Justiça e Marketing do Conselho Deliberativo, ele já foi ouvido na polícia. Eu quero lembrar vocês de um fato que talvez vocês não tenham noticiado. Quando eu me referi a 50 boletins de ocorrência que foram lavrados ano passado, e isso fez com que também o Conselho tomasse essa decisão, o Marcelo Munhoz foi indicado pelo Corinthians para ser ouvido a referente a esses boletins de ocorrência. E o clube, a administração do clube, não pediu nenhum inquérito. O clube poderia ter pedido um inquérito lá atrás. Tinha 50 boletins de ocorrências, registrado por fiéis torcedores, e o clube foi chamado a dar alguma explicação, indicou o Munhoz. O Munhoz foi dar explicação. E depois o Munhoz acabou sendo demitido, segundo ele falou ontem para a comissão. Eu não vou entrar muito no mérito disso, porque a comissão está apurando, então assim, eu não vou fazer juízo de valor. Ele fala que foi demitido porque ele prestou esclarecimento na polícia quando foi intimado. Tinha a expectativa do Conselho Deliberativo se reunir com os Gaviões, principal torcida organizada do Corinthians. Essa expectativa ainda existe? Já aconteceu essa reunião? Veja bem, há algumas semanas atrás, um mês atrás talvez, eu conversei com o presidente do Conselho Deliberativo dos Gaviões da Fiel, porque ele me pediu para conversar, trocar algumas ideias, entender algumas coisas. Eu falei que eu estava à disposição. Aí essa reunião acabou não acontecendo na época, que veio logo em seguida o Carnaval, e a gente achou que o momento não era oportuno, até para não atrapalhar a torcida. Eu sou eu sou fã da torcida, e assim, acho que a gente não poderia atrapalhar a torcida no momento importante do Carnaval, para não criar nenhum tipo de celeuma. Depois disso a gente acabou não conseguindo ajustar a data, mas eu estou à disposição, essa reunião deve acontecer. Estou mais dependente do Conselho Deliberativo da torcida do que de nós. Mas eu estou sempre à disposição a esclarecer os fatos que forem questionados, a gente trocar ideias, trocar experiência. Acho que a torcida do Corinthians, como um todo, não só Gaviões, mas todas as torcidas organizadas, o torcedor em geral, é uma torcida apaixonada. Eu sei porque eu sou um deles. Quando a gente tem jogo, a torcida nossa faz a diferença. Então, assim, a gente respeita muito qualquer torcedor do clube, as torcidas organizadas. Então, assim, a gente está à disposição para conversar e esclarecer as coisas, inclusive em ambiente fechado. Então, a gente está à disposição, estamos aguardando. Foi questionado sobre o fiel torcedor ter direito a voto. Né? O senhor foi questionado sobre isso. Eu lembro de você falar que iria verificar, que reuniões sempre respeitando o estatuto. Né? Eu lembro de você falando isso. Isso é algo que ainda está na sua mente? Você pensa em levar para frente? É algo viável hoje ainda em se imaginar essa situação? É importante a sua pergunta. Eu preciso deixar uma coisa clara também. As minhas vontades, elas estão muito abaixo do interesse maior que é do presidente do Conselho Deliberativo, que atendeu os conselheiros e a nação corintiana quer. Eu sei separar bem as coisas. Eu fui o único presidente do Conselho Deliberativo que assumiu a responsabilidade e cumpriu, de trazer esse debate para dentro do Corinthians não for adequado. Nós nós criamos uma comissão de reforma estatutária, abrimos o debate para os associados do clube participarem, não só através dos conselheiros, que são seus representantes, mas em audiência pública. Nós fizemos audiência pública com os associados, fizemos audiência pública com as torcidas, recebemos propostas de todos eles. A comissão está funcionando, esses problemas de ambiente têm atrapalhado um pouco essa reforma, mas ela vai sair e isso vai ser votado. O Conselho vai deliberar sobre isso e a Assembleia Geral também. Quem vai decidir isso são os órgãos responsáveis, o Conselho Deliberativo e a Assembleia Geral. Então, assim, eu trouxe esse debate, ele vai ser debatido e vai acontecer. Se vai votar ou não, quem vai decidir é quem tem que decidir, a Assembleia Geral de Sócios e os conselheiros. Mas nós não vamos recuar, porque esse debate nunca acontecia na mídia. Sim. Olha, um clube com 30 milhões de pessoas, quem decide é 300, é 400, é 4 mil, não importa, é o que é, está no estatuto, então tem que estar no estatuto. Quem vai regrar sempre a vida do Corinthians, como qualquer clube, qualquer associação civil, é o seu estatuto. Por isso que, assim, você expulsar um presidente,
eleito democraticamente de um conselho deliberativo, não é assim como querem fazer comigo. Eu estou respeitando, mas assim, isso é um precedente muito grave. Porque assim, o clube não pode ficar na vontade de meia dúzia, 10 pessoas. Imagina. Então o que vai ser votado? Vai ser decidido aqui dentro. Esse debate nós tiramos da mídia e trouxemos para o fórum adequado. A comissão está funcionando. Eu quero, se Deus quiser, concluir essa reforma para que os conselheiros possam deliberar e a Assembleia Geral também ainda esse ano. Se der certo, se Deus quiser, talvez nesse primeiro semestre. Vamos ver se as coisas caminham. Mas esse ano a gente acaba. Se eu continuar aqui. Mas eu vou, ainda que me intimidem, ainda que tentem me demover, eu vou lutar até o fim. Porque assim, eu vou lutar sempre pelo melhor para o Corinthians. Independentemente de vontades, de interesses, de pessoas, a minha luta é pela instituição Corinthians. Qual que é os próximos passos, datas também agora, para os próximos passos para tudo isso se resolver agora? Não depende da comissão de ética do Conselho Deliberativo, que deve se reunir. Aí é uma questão que vocês têm que falar com o vice-presidente do Conselho, que é o presidente pelo estatuto da comissão de ética do Conselho Deliberativo. Tá. Enquanto isso não se resolver também, a questão do impeachment, como já foi falado aqui, do presidente Augusto Mello, também não encaminha também, né? Fica tudo parado. Não, as coisas não têm nada, uma coisa pode ser que o interesse seja esse, me tirar para não dar sequência nas coisas que o Conselho tem que fazer por obrigação legal. Mas assim, eu continuo trabalhando como vinha e vamos continuar andando aí. O Corinthians não depende de mim, não pode depender de meia dúzia de pessoas, e entre elas eu também. A vida segue, as coisas têm que caminhar, tanto que a gente tem tomado muitas providências. O inquérito que eu acabei de revelar para vocês, é uma coisa que eu tenho evitado falar, até por causa de ser um caso de segredo de justiça. As comissões estão trabalhando, e a coisa tem que andar. O Corinthians não pode depender de ninguém, porque a gente vai morrer, a gente vai sair, a gente vai mudar. E o Corinthians é muito, muito, monstruosamente maior que todos nós. Esse negócio de, o Corinthians sou eu, não esquece. Ninguém, nem todos nós juntos somos maior que o Corinthians. As pessoas precisam acabar com esse negócio de achar que o Corinthians depende de algum de nós, não depende de ninguém. O impeachment ainda está pendente a questão de definição do local, né, por conta de segurança. Tem alguma data prevista, assim, que esse impeachment precisa ocorrer, essa votação precisa ocorrer? Vocês já têm algum encaminhamento de qual seria o local ideal? Qual é a data? Tem alguma definição referente a isso? Sim, tem várias possibilidades, sim. Para mim, pessoalmente, assim, é óbvio que é uma decisão que eu quero tomar com vários conselheiros. Então, para mim, o melhor lugar é o clube mesmo, e no momento é o mais breve, porque assim, é um processo que não pode se arrastar. Mas a gente vai tomar essa decisão com serenidade, no momento oportuno, e o que eu falei, a prioridade é a proteção física e moral dos conselheiros. Quando a gente tiver garantia de segurança, integridade física e moral de todos os conselheiros, inclusive do próprio presidente do clube, quando a integridade estiver garantida, não só aqui no clube, pela própria instituição e pelas autoridades da segurança pública, nós vamos marcar isso. Este processo posto, também existe uma defesa penal diante desse assunto? Não, é uma questão administrativa, né? É uma questão administrativa. As consequências disso, o que eu vou tomar, as providências que eu vou tomar fora do clube, aí é uma questão que eu estou estudando ainda com calma, serenidade, no momento oportuno, vocês vão saber.